Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Dois ou Mais. Para quem não conhece a gente ainda, esse podcast ele está sendo transmitido aqui dentro do Instituto Sarar, que é um instituto que Deus escolheu para a gente montar aqui na cidade de Joinville, para poder levar acolhimento e atendimento de saúde para aquela pessoa que mais precisa. Hoje estamos aqui com uma presença mais do que especial, uma convidada ilustre, que é psicoterapeuta, também é palestrante. Muito bem-vinda, Adriana. Por favor, conte um pouquinho para nós da sua história. Vamos deixar o Espírito Santo, então, levar essa nossa conversa adiante. Queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o que tu faz, desde quando que tu foi chamada por Deus para seguir nessa caminhada. Boa noite. Boa noite. Eu te chamo de Dr. Rafael. Pode chamar de Rafa, Rafael, Dr. Rafael, Rafa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, minha caminhada com Deus, desde pequena, com essa conexão bem profunda. E sempre me questionei, né? Qual é a nossa missão de estar aqui, né? Foi onde eu comecei a estudar e hoje eu ajudo pessoas a se encontrarem na vida. Eu vi aquele teu vídeo tu falando sobre a palavra Deus. Eu queria que tu explicasse para o telespectador, não sei se tu queres desenhar, mas se tu puder demonstrar o que para ti significa a palavra Deus. Eu achei sensacional essa tua interpretação, essa tua reflexão, faz muito sentido. E aí depois eu gostaria de aprofundar um pouquinho ela, mas se tu puderes então apresentar pra gente. Então, quando a gente escreve Deus, quando eu escrevo Deus, eu escrevo o D, abre parênteses, o eu, fecha parênteses, S. Eu mostro pra alguma câmera? Pode ser pra essa aqui. Vamos ver se dá pra mostrar pra outra. Então, o D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Quando a gente escreve Deus dessa forma, que Ele está em mim e eu nele. Quando eu falo a frase, eu acredito em Deus, para que eu possa acreditar em Deus, Ele precisa estar fora. Se eu acredito em você, significa que eu posso não acreditar em você. Se eu acredito em Deus, é passível de não acreditar em Deus. Como para mim é inconcebível não acreditar em Deus, então eu não acredito em Deus, eu vivo Deus, Ele está em mim. Então quando eu escrevo, é como Ele está em mim e eu nele. Então eu ajo através dele. Quando eu me afasto de mim, eu me afasto dele. Quando eu falo de mim, eu estou falando da minha essência. Nós nascemos sendo pura essência. A gente nasce, vou desenhar mais uma vez, sendo todo, né? Uhum. Aí quando lá a gente tem 7 aninhos, nós estamos saindo da primeira infância. E ali a gente começa a ter uma ideia da dualidade da vida. Do bem e do mal, do certo e do errado, do dia e da noite, do feminino e do masculino. Quando Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uhum. Quando a gente nasce, nós estamos no reino dos céus. Ali a gente tem tudo. A parábola do filho pródigo. Ele estava na casa do pai. Ali ele tinha tudo. Então ele sai da casa do pai e ele vai buscar aquilo que está fora. E daí ele não encontra aquilo que ele precisa. Então quando a gente sai da casa do pai, é como se aqui a nossa psique ela fosse dividida. A metade continua sendo a essência e a outra metade a identificação com o eu falso, com a falsa ideia que eu tenho sobre mim, com aquilo que eu acredito que irá me fazer feliz. Então eu saio na busca de algo que vai me fazer feliz. Mas quando eu entendo que isso não está fora e está dentro, eu retorno para a casa do Pai. Onde eu já estava e onde eu tinha abundância. Eu tinha tudo. Assim como Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden. Eles tinham tudo. Vou pegar só pra mostrar aqui. Pode continuar a tua reflexão. Quando a serpente tagarela... Quem é a serpente tagarela? A mente. As vozes que estão na nossa mente. Quando a serpente tagarela convence a Eva de comer o fruto do conhecimento, o que acontece? Eles percebem que estão nus. E o que a nudez representa? Uma escassez. Eu começo a perceber aquilo que me falta, então eu me separo de Deus. Daí eu já não estou mais nele e ele em mim. Talvez eu tenha visto a sua reflexão do Instagram mais resumida. Eu até achei que eu ia conseguir melhorar um pouquinho toda essa tua interpretação, mas realmente tu tirou nota 11, assim. Eu tentei analisar essa mesma palavra de uma outra forma. Uhum. E aí eu vou tentar escrever aqui. Vou mostrar lá na câmera. O D e o S de Deus. Sim. E eu estou. Vou colocar eu pequenininho. Coloco o eu menorzinho, né? O eu tem que ser menor que Deus. Estou no centro. Nesse momento, tu vê que durante a nossa caminhada de vida, eu posso ir para cá e eu posso ir para cá. Ok. E existe duas barreiras aqui que a gente não sabe muito
o que está de cada lado. Nomeei a letra D como doutrina, daquilo que é certo e errado, dos mandamentos. E eu nomeei o S como santidade. Então eu caminho dentro da doutrina, como se fosse o meu limite, né? E buscando o S da santidade. Ok. O que tem para fora da doutrina? Se eu não seguir a doutrina e for para esse lado, provavelmente a gente tem um abismo. Né? E o que a gente tem depois da santidade? A gente tem a comunhão. As duas, tu vê que a gente depende de tudo isso aqui para existir o eu, para existir o Deus. Existem dois caminhos a serem seguidos. O caminho que talvez seja o da dúvida e o caminho da santidade. E que começa na doutrina. Então isso me fez refletir bastante no que eu acho que complementa, né? Quando a gente fala aqui do S de santidade, nós podemos dizer que todo sofrimento, ele nasce do distanciamento do ser da sua essência. Então, o distanciamento do ser da essência, ali do conjunto, da unicidade, do todo. Quando Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, ele está nos falando desse caminho de santidade. Sagrado é aquilo que traz sentido à existência, à vida. Então eu posso viver a vida de qualquer forma ou viver a vida de forma sagrada, encontrando sentido na minha rotina, no meu dia a dia, né? Porque senão a vida passa a ser um acúmulo de dias, né? Todos os dias fazemos as mesmas coisas, e se torna uma rotina muito vazia se ela não for sagrada. Quando a gente teve a ideia para montar o Instituto, tu sabe aquele meme que a gente diz, a ideia sua, do seu plano e o plano de Deus. A gente teve um plano de fazer uma clínica para eu poder atender meus pacientes e não depender do hospital. E no meio dessa construção da clínica, vem meu amigo Lúcifer, que me trouxe a possibilidade da gente montar todo o nosso sonho aqui dentro. Então ele chegou com uma oferta de um financiamento, aquele que não dá errado até dar a primeira vez, 100% de certeza, tu vai conseguir. O projeto é maravilhoso, e a gente fez, colocou tudo no papel. A gente acabou construindo o sonho de uma vida aqui dentro. Mas não foi porque a gente queria, foi porque Deus permitiu. A gente cumpriu todos os requisitos, pleiteou o financiamento, chegou na hora de liberar o dinheiro. Aí os nossos degraus, que não é mais pedra no meio do caminho, né? São degraus no meio do caminho. Até hoje a gente ainda continua sem financiamento. Precisavam de 4 milhões, vocês estão aqui com tudo isso montado sem. Eu falo, sim, exatamente. Eu tinha 4 milhões? Não. Deus foi dando tudo que a gente precisava conforme o passar do tempo. E foi indo. Claro que chega um momento que a torneira seca, de deserto mesmo, de secura. E aí a gente foi procurar ajuda além dos nossos próprios braços, né? A ajuda com políticos para ver se conseguia resolver, ajuda com advogados. E onde eu encontrei mais ajuda foi com Deus. Porque chegou um momento que eu me senti tão abandonado e tão desanimado que eu realmente larguei e fui buscar quem realmente me ajudou. A gente montou isso aqui para poder cumprir a palavra de Deus no nosso projeto. Que é poder levar um atendimento para quem não teria nunca um atendimento desse. Que o atendimento que a pessoa tem aqui dentro, ela é melhor do que o melhor lugar do mundo. E não é porque eu tô aqui ou porque a estrutura é maravilhosa, mas é porque todo mundo que está aqui dentro já tem isso dentro do seu propósito. Então, quem que a gente atende aqui? A pessoa que quer vir aqui. Todo mundo que está aqui é muito bem acolhido. Não vai faltar atenção, carinho, amor. Aqui é para ser uma casa, uma extensão de uma casa, a extensão de uma igreja. E a gente quer levar isso adiante para todas as pessoas que querem ter algum tipo de tratamento, às vezes físico, às vezes mental, às vezes espiritual, ou um pouquinho de atenção. Né? Tudo que a gente puder ofertar para um paciente aqui dentro, dentro daquilo que a gente tenha condições de ofertar, né? Para isso precisa de recurso, porque tudo que a nossa família tinha está investido aqui, e é um investimento, porque isso aqui vai ficar, se Deus quiser, perene, né? Vai se tornar uma fortaleza que não vai ser destruída, porque é um sonho dele. Eu sou radiologista intervencionista, é uma profissão que nada mais é do que um médico que analisa exames de imagem, né, ultrassom, tomografia, ressonância, e além de poder analisar, a gente realiza cirurgias por esse tipo de imagem. Então, nós somos cirurgiões que se guiam através das imagens. Hoje é mais fácil, todo mundo tem tecnologia, todo mundo já sabe o que é um exame, né? Hoje tu consegue, através de um ultrassom, ver até defeitinhos que a criança tem, que é igual do pai, que é igual da mãe, né? Um nariz tortinho, uma orelha grande. E a gente, com essa tecnologia toda, a gente consegue ver muito mais por dentro do que se fosse uma cirurgia aberta ou se fosse uma cirurgia por vídeo, por robô, porque a imagem, ela transpassa. Né, igual a luz, que transpassa, o som que pode transpassar. O ultrassom é um som mais forte que o som normal, então ele transpassa. A tomografia, ela é um raio-x muito mais potente, então ela transpassa e ainda depois disso ela é feita uma imagem, né, tecnológica através dos computadores que reformata a pessoa como ela é por dentro. Então a gente tem possibilidades de fazer diversos tipos de tratamento, de cirurgia, sem abrir a pessoa, né, porque a gente consegue em tempo real colocar agulhas, colocar tratamentos dentro do local acometido, só guiando por essas imagens. Né? Então, o que tem de mais moderno na medicina hoje é a nossa especialidade. Por mais que eu esteja em Santa Catarina já faz quase 10 anos, Joinville é uma cidade que demora muito para as coisas novas
né, pegarem no tranco, igual aquele carro velho, a álcool que tu precisava dar uma empurradinha. Então eu percebo que Joinville é uma cidade um pouco mais difícil, né? Mas Deus quis que a gente montasse aqui por algum motivo. Sim. A gente vai descobrir ainda nos andares da carruagem o porquê daqui, né? Sim. Jesus mesmo quis que Pedro iniciasse a sua igreja em Jerusalém, local que... Por que aqui, né? Por que não num lugar que todo mundo te conhece, todo mundo quer você bem, né? E a gente que nós somos limitados e nós não enxergamos os planos de Deus. Mas o que Deus tem reservado é aquilo que ele fala, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram. Então, às vezes, quando a gente está numa situação, a gente só vê aquilo que falta. Mas, depois de um tempo, a gente percebe por que passamos por ali, por que passamos por esse deserto. Então, toda crise encontra dentro de si uma oportunidade, né? Mas a gente não entende essa oportunidade no momento da crise. Todas as vezes que a gente passou pelo deserto e olha para trás, a gente consegue ver onde que estava o caminho e por que foi feito aquele caminho, né? A gente se sente realmente guiado, como se fosse um fantoche, né? Aqueles bonequinhos, por alguém ali de cima que vai te guiando pelos caminhos, né? Eu vejo muito isso em todos os nossos percalços que a gente teve aqui dentro. Hoje, tudo que a gente já passou, eu olho para trás com um sentimento de crescimento, de fortalecimento e até de gratidão por ter passado, né? Antigamente a gente olhava assim, nossa, por que aconteceu isso? E hoje à tarde eu estava comentando, se fosse para fazer tudo de novo, eu ia fazer exatamente tudo igual. Então é aquela certeza do não arrependimento e da certeza do tá certo. Você faria tudo isso de novo? Sim. Mesmo sabendo de tudo isso? Sim. Tem alguma coisa que você faria diferente? Não. Ou você vai me chamar de trouxa, ou você vai falar, pô, ele tá certo do que ele quer. E eu vou dizer, eu tô certo Rafael, do que eu quero. E aqui atende por planos de saúde? Como que funciona? Adri, a gente não nega atendimento para ninguém. Se um paciente vier aqui na porta, hoje, amanhã, estou precisando de um exame, estou precisando de uma consulta. É igual alguém for no meio da igreja e encontrar o padre lá e falar, padre, eu preciso de uma ajuda. Tu não vai negar, independente se a pessoa tem condição, se não tem condição, independente da religião, do sexo, da cor. Estando aberto aqui, a gente está aberto geralmente das 8 da manhã até sabe lá que horas, né? Hoje eu não sei o horário que vai. A pessoa bateu ali, a gente vai atender, né? Tendo plano de saúde ou não, o que importa para nós? Que o paciente saia daqui com o problema resolvido. Quem vai pagar por esse problema? Depende. Né? Tem vezes que Deus paga a dívida, né? Uma gratidão, talvez não hoje, mas lá na frente, o que eu plantei de bem, a gente vai colher de alguma maneira. O que a gente não faz aqui dentro, e isso é um princípio mais do que formalizado, a gente não aceita dinheiro que não é dinheiro de Deus aqui dentro. Tá? Então assim, caixa 2, dinheiro de corrupção, propostas indecentes de gente querendo oferecer propina para alguma coisa, político que vem querer alguma coisa para agradar ou querer alguma coisa em troca. E aí a gente vai entrar na seara dos planos de saúde, que eu tenho muitas experiências negativas com atitudes de plano de saúde. Atitudes que denigrem e vão totalmente ao contrário do que prega a palavra de Deus, pela valorização do dinheiro em troca da vida das pessoas. Então, de todos os planos de saúde com que eu já trabalhei, hoje não tem nenhum que preza pela saúde da pessoa, pela saúde do paciente. Todos prezam pelo lucro. Então eu não consigo trabalhar ou compactuar em fazer uma parceria com um plano de saúde. Sim. Você entende? Porque no momento que você aceita ter um convênio, tu está tendo um acordo, você está contratualizando algo, você tem que concordar. Mas se existir um dia um plano de saúde que tenha princípios morais mais próximos do que poderia ser atendimento, como já existiu. Eu acho que decaiu muito nos últimos anos. Antigamente, você tinha planos de saúde que realmente valorizavam e que as pessoas se sentiam muito bem em ter o plano de saúde, como eu já cheguei a ser assim. Eu já gostei de ter plano de saúde. Hoje a gente tem plano de saúde meramente por obrigação, porque a gente não pode contar com a saúde pública. Mas muitas vezes a gente não consegue nem ter certeza se aquele plano de saúde vai nos dar aquilo que a gente precisa. É igual um seguro, que a gente não sabe se um dia a gente for precisar, se ele vai realmente te reembolsar aquilo que tu perdeu. Dentro do Instituto, a gente tem uma parceria, e aí sim, contratualizada, com a CIS Nordeste, que é um consórcio intermunicipal aqui das cidades do Nordeste do Estado, que é muito bem gerida pela presidente e a diretora lá, que é a Ana Jansen, pessoa sensacional, fantástica, muito ética, muito correta, e abaixo dela está a enfermeira Silvia, que é a nossa vice-presidente daqui, que também é outra pessoa exemplar, de caráter, que é uma das pessoas que ajudaram a construir esse sonho e que fizeram com que o sonho de Deus fosse muito maior do que aquele nosso sonho inicial. Então, por que eu atendo o CIS Nordeste? Que se tu pensar financeiramente, é um valor menor do que o plano de saúde me pagaria. Mas é pelo princípio, pela ética, por conhecer as pessoas que estão ali na frente. Tu dá um monte de dinheiro num órgão público, as fiscalizações hoje estão cada vez menos efetivas, ou se encontram irregularidades, não tem a punição depois. Então, ali dentro, eu pude atestar, confirmar e hoje testemunhar que existem pessoas de bem e que querem o bem e que
pensam em projetos para, além de sobrar, para que esse dinheiro seja mais bem investido. É isso que a gente quer trabalhar. Então, eu prefiro trabalhar, às vezes, com o SUS do que aquela outra pessoa que, às vezes, está num plano de saúde, achando que o plano de saúde vai resolver todos os seus problemas, mas que, na verdade, o interesse do plano de saúde é meramente o lucro no final do ano. Espero ter esclarecido um pouquinho. Sim, completamente. Bom, estamos aqui de volta, depois de mais um lanchinho e de um bom bate-papo nos bastidores. Adri, eu conversei bastante agora contigo sobre o que eu faço, a minha profissão, as minhas experiências. E eu estou muito curioso para saber um pouquinho quais são as tuas atividades, né? Como que é a sua rotina, porque tu é uma pessoa que, né, tu falas muito bem, tu tem muito conteúdo e seria muito legal tê-la como uma pessoa, se não permanente toda semana, mas pelo menos uma vez por mês aqui para poder debater não só com a gente, mas com outros convidados. Eu sou psicoterapeuta e tenho consultório ali na rua João Pessoa, 2033. As pessoas que me procuram são pessoas que já passaram por diversos profissionais, pessoas que têm ansiedade, que têm insônia, que estão no fundo do poço, que têm problemas de relacionamento. E a gente usamos algumas técnicas que vão direto na origem do sintoma. Porque quando o sintoma está ali no corpo, né, a alma já chora há muito tempo. Então, para isso, a gente usa algumas técnicas, cura da criança interior, regressão intrauterina até o útero materno. Nós ressignificamos traumas. Então, trabalhamos essa conexão, a desassociação com o eu falso e o despertar do eu verdadeiro, daquilo que verdadeiramente somos. Então, é esse encontro. E é muito lindo. Curas ocorrem porque eu acredito que a gente consegue despertar no outro aquilo que está dentro de você. Então, esses dias eu atendi uma paciente com metástase de câncer, ela chegou no consultório não acreditando que iria ser curada. Só que, eu não sei, ela ali no consultório é como se houvesse uma egrégora de cura. Não sei se é porque a gente ora no início. E ela disse, Adri, a partir do momento que eu comecei o meu tratamento, a terapia, é como se despertasse dentro dela a fé e a certeza que ela conseguiria, né? E realmente ela conseguiu. Estamos no caminho, né? Nunca é eu, é sempre aquele que age através de mim. Nunca somos nós, né? Fazer um comentário aqui que tu me fez lembrar de algumas passagens que eu tive com alguns pacientes, muito semelhantes a esse teu depoimento, que essa sensação de ter um local que é mais do que abençoado, é isso que eu sinto aqui dentro, e isso eu já sentia em todo local que eu atuo. Porque antes de eu levar o médico ao fazer um atendimento da doença física, eu levo a pessoa, Rafael, eu levo um ser humano que quer saber da vida da pessoa fora aquela pessoa doente. Eu quero saber o que aconteceu para ficar doente e como a vida dela é sem aquela doença. Tem muita gente que a doença, como tu falasse, é só uma consequência de uma vida doente. É só a expressão física de algo que mental e na alma já está ali faz muito tempo. É só aquilo que está sendo revelado agora. Igual aquela foto antigamente que era a foto do negativo, que tu expõe na luz. Sim. E chega um momento, agora eu tô vendo. Então a gente olha além da doença, né? Para quem tem a doença. O portador da doença. Exato, exato. E eu acho que para um próximo tema seria muito legal a gente conversar essa questão tanto da parte médica quanto da parte da alma, do espírito e da saúde mental dos pacientes com câncer. Uhum. Ao meu ver, o câncer hoje é a doença mais comum, a principal causa de morte, e é a doença que mais consegue mostrar o quão importante é a saúde mental. Tanto para o tratamento funcionar, quanto para o tratamento não funcionar, tanto para desencadear uma doença, quanto para evitar aquela doença. E a cura, né? Se tu pegar medicamente, câncer não tem cura. Câncer tem tratamento, câncer tem controle, igual um diabetes, igual uma pressão alta. A gente não usa mais cura, porque a célula tumoral é uma célula clonada, ela não desaparece, ela fica latente, ela fica ali como se fosse um vírus do herpes que tu já teve. Sim. Ele fica ali escondidinho, mas tu consegue controlar. E uma das principais medidas controlativas disso é tu estar com a mente saudável. Né? Então, pega lá atrás, os filósofos de anos atrás, mente sã, corpo sã. Sim. Então, tu pensa hoje, né? Depois de tantos anos pra frente, a gente está podendo reafirmar coisas que já foram avaliadas lá atrás. E com tanta tecnologia hoje, o que me admira são as pessoas ainda não perceberem o quanto isso é importante. Tu tem tanto câncer, tu tem tanta gente doente, que tu gera aí um estímulo grande para as indústrias farmacêuticas de procurarem uma medicação. E a medicação que mais se trata hoje em dia câncer é os imunoterápicos. O imuno nada mais é do que ele tenta ativar ou reativar as tuas células de defesa que estão dormindo. Certo. Os imunoterápicos, que são os que tratam o câncer, faz com que elas acordem.
São aquelas células que deviam estar combatendo um câncer, que deveriam ter percebido que aquele câncer está no corpo, mas elas estão dormindo. E por que essas células estão dormindo? Se você analisar, vamos lá, tem algum fator desencadeante? Geralmente tem. Nossa, você falou isso e eu me emocionei aqui, porque quando a gente fala disso, isso tem muito a ver com a saúde mental, porque se as células estão dormindo, significa que você está dormindo. Então, se não houver o teu despertar, não haverá a tua remissão. Que é a volta para a essência, a volta para a casa do Pai, a volta para quem verdadeiramente você é. Então, a gente pode dizer, é um questionamento agora, o câncer é uma célula egoísta? Totalmente. A gente colocar, né? Talvez seja interessante depois a gente conseguir demonstrar isso, além da palavra, com desenhos. Eu nunca tinha olhado a célula como isso, como uma célula egoísta. Mas tu sabe que quando uma pessoa tem o câncer, essa célula, ela se acha e ela é a mais importante do corpo, porque ela rouba toda a energia para ela, ela quer todo o alimento para ela. Nossa. Então, a questão do egoísmo, né? Ela é uma célula egoísta total. Então, se o câncer é uma célula egoísta, significa que ela nasce de quando nós nos separamos do todo, da unicidade. Aí há uma separação de Deus. Porque ninguém é o mesmo depois que passou por um câncer. Então a doença sempre é um caminho de volta. Ou um caminho da terminalidade, né? Sim. Da finitude. Sim. Agora, é muito difícil tu ver uma pessoa que superou um câncer, ela continuar igual como ela era antes. Ela sempre vai ser melhor. Tu já percebeu? Você acha que alguém que superou um câncer vai... ela teve um câncer, ela se curou e ela se tornou uma pessoa ruim depois? Não, é sempre o contrário, né? Eu tenho um tio que tá com câncer agora e eu encontrei ele esse mês. O quanto ele mudou em 3 meses depois que ele teve o câncer é algo que é de tanto orgulho, assim, é de tanto amor, ele se transformou completamente numa outra pessoa. Sim. E o resultado, né, já mostra ali que o tratamento dele está sendo um sucesso. E ele não mudou porque o tratamento estava sendo um sucesso. Ele não foi a consequência dele, porque ele poderia falar assim, nossa Deus, muito obrigado por eu ter ficado bom, agora eu vou mudar. Não, ele mudou antes. Sim. Então o fato dele ter mudado antes, já como recompensa, já fez o tratamento dar certo. Então eu acho que o start de um tratamento oncológico não é o remédio. O start é a consciência. A consciência é essa reintegração de algo que está separado. Né? A gente passou aí no Covid uma separação tão grande. Né? Teve aquele momento que você poderia reintegrar todo mundo, que você estava todo mundo em casa, tu poderia ter feito um momento para nos unirmos. Sim. E aconteceu justamente o contrário. Né? As pessoas se separaram, né, cada vez mais, se tornaram mais frias, com menos hábitos sociáveis. Né? E aí a quantidade de câncer que teve nessa época foi um boom. E aí por quê? A gente tem visto cada vez mais, a vivência do dia a dia, eu percebo, a grande maioria dos meus pacientes que mais viveram eram aqueles pacientes que espiritualmente eles me ensinaram mais. E tu via que não era porque ele estava vivendo mais que ele era mais grato, mas era o contrário. Ele vivia mais porque ele era grato. Sim. Né? Porque para mim não é surpresa, mas eu, olhando o que tu fala, eu consigo ver uma complementação do que eu penso, porque eu não tenho 1 hora, 2 horas para entrar na saúde mental do paciente cada vez que ele vem aqui. Mas tem vezes, poucas vezes, que aquele paciente vem e que fisicamente, medicamente, eu vejo assim, não tenho o que fazer por ti. Eu me dedico aquela 1 ou 2 horas para tratar a mente. E muitas das vezes dá certo. Às vezes do paciente e às vezes do familiar. Porque às vezes tu vê que o problema ali não é o paciente, é o quem está do lado. Não sei se tu passa por isso. Sim. E nisso que você falou sobre a saúde mental, quando se está com câncer, como o nosso corpo ele não sabe a diferença, né, de uma emoção gerada pela realidade ou pelo pensamento, então aquilo que eu acredito estar vivendo, fazendo, cria minha realidade fisiológica. Então quando a paciente chegou no consultório e ela disse, a partir do momento que eu saí daqui, eu me senti curada. Mas ela não estava curada ainda, mas ela se sentiu. Quando ela se sente, o corpo lê e imediatamente traz uma resposta fisiológica. Com certeza, nessa hora, com certeza, aquelas célulazinhas dormindo lá falaram, opa, peraí que eu tô acordando. Tô despertando. Olha, se a gente conseguir de alguma maneira provar, né, que isso acontece, porque eu não tenho dúvidas que isso acontece. O difícil é a gente conseguir comprovar, né? E nós fazíamos sessões, pode ser loucura, né, Dr. Rafael, pode ser loucura, mas nós fazíamos sessões onde havia um rebaixamento do estado de consciência através de uma música, onde ela deitava num sofá-cama, ela fechava os olhos e eu narrava o encapsulamento da célula cancerígena, a destruição daquela célula, a varredura, a limpeza e a reorganização celular. Então, toda vez que ela fazia isso com a alma. E o corpo respondia. E o corpo respondia. E as coisas aconteciam.
que eu tenho uma certeza de dentro, assim como eu tenho a certeza, que eu tive a certeza de montar esse instituto, porque o Espírito Santo me pediu, de eu fazer minha peregrinação para Aparecida, eu voltar para cá, e a certeza de eu estar aqui, porque eu deveria estar aqui, assim como você estava comentando aqui antes, eu tenho certeza disso que a gente está comentando agora, que existe essa relação, e eu vejo, né, possibilidades da gente conseguir comprovar isso, medicamente falando, com pacientes no futuro, aqui dentro do Instituto, com os pacientes podendo ter esse tratamento que eu chamo de integral, que é o tratamento de corpo e alma. E eu falei para o Inácio e para Milton, para mim o câncer é no mínimo 80% alma e 20% físico. Porque o problema maior é a imunidade. A imunidade tem totalmente a ver com a nossa mente. Né? Tu falou dos imunossupressores. O imunossupressor, ele faz completamente ao contrário. Mas é porque existe uma célula que, em vez de estar dormindo, é uma célula que ela está biruta. Então, o imunossupressor você dá para quando aquela célula está atacando coisa que ela não devia. É aquele cara radical, vamos assim dizer. Então, a gente tem que ver essa associação do que é essa célula. Se do câncer é o egoísta, o que é essa radical. Então, quando que a gente usa o imunossupressor? Quando a gente tem uma doença, muitas vezes, a gente chama doença autoimune. Né? Que é uma doença que está agredindo o próprio corpo. Né? E que muitas das vezes ela está agredindo o próprio corpo porque aquela pessoa, ela pode até ela mesma estar se agredindo, ou ela já passou por muitas agressões. Se a gente pegar boa parte das doenças que a gente chama de autoimune, tu tem um fator psicológico, psicogênico muito alto. Sim. Né? Não só as doenças reumatológicas, né? Vou te dar alguns exemplos. As principais, que são as doenças inflamatórias intestinais, retocolite, Crohn, são doenças que geralmente acometem pacientes jovens, né? Causam um estrago assim, muito grande, porque elas atacam não só o intestino, mas acabam atacando quase que todos os órgãos do corpo, principalmente articulações. E o principal, assim, a gente não sabe o que vem antes, mas acaba que a condição psíquica da pessoa, praticamente todos têm depressão, todos acabam vivendo uma vida, a doença é a vida da pessoa, ela não consegue viver. Qualquer pessoa que tenha tudo aquilo que essa doença de Crohn vai ter, vai ficar uma pessoa deprimida. É igual a pessoa com câncer. Tu já viu uma pessoa com câncer que descobre um câncer e está feliz? Não, no primeiro momento ela vai ficar deprimida, vai ter a fase de aceitação. Sim. A pessoa com Crohn, ela tem muito sintoma que acaba com a qualidade de vida. Ela vai ter diarreias com dor diária, não vai conseguir comer nada, vômito. Então ela vai ter dor nas juntas, ela vai ter um humor deprimido, propriamente dito, pela própria doença. Ela vai ter risco de ter câncer de intestino, câncer de fígado, olho ruim. Assim, é uma vida cruel. Né? Então, eu estou te falando só dessa, mas existem inúmeras doenças autoimunes, que às vezes a gente usa imunossupressor, para justamente fazer com que aquela célula rebelde que está se batendo, né, que ela durma. Então é o contrário. O imunoterápico ativa, é como se fosse um imunoativador, e o imunossupressor é fazer ela dormir. Né? Quando você faz um transplante de fígado, de rim, você precisa usar um imunossupressor, por quê? Porque vamos dizer que é uma pessoa normal, ela vai estar lá com a sua célula normal, e aí você recebe um agente que é externo, é um estrangeiro, né, que é um órgão de outra pessoa. Então ela vai fazer a varredura, vai falar, opa, isso aqui não é daqui, deixa eu limpar. Daí você usa o imunossupressor para quê? Para falar, não, dorme, deixa ela aí e fica dormindo. É por isso que usa o imunossupressor. Você vai falando, eu vou fazendo as associações com tudo que eu estudei a respeito na psicossomática. Exatamente. Daí eu fico imaginando o que seria essa célula rebelde. Eu fico imaginando que é uma célula que ela não foi fiel à sua essência. Ela não cumpre a sua funcionalidade. Porque eu pego... Qual é a função da caneta? É escrever. Qual é a função de um copo? É fazer eu beber um líquido. Se eu jogo esse copo no chão, ele se quebra, ele perde a funcionalidade. Então, se eu não estou fazendo aquilo pelo qual eu vim fazer, eu não estou funcional. E eu posso acordar uma célula rebelde para me mostrar o quanto eu estou disfuncional. Não sei se faz sentido. Faz, total. É que às vezes eu acabo indo por lugares assim que fogem um pouco do padrão, né? Mas o que é o padrão, né? Exato. Pra mim, o que é fora do padrão, pra mim é o normal. O livro Alienista, tu já chegou a ler alguma vez? Não, né? Então, é um livro, eu brinco que é o único livro que eu consegui ler na vida, eu acho que tinha 30 páginas na época, porque eu sou muito ruim de ler livro. Trazer o meu livro pra você ler. Se tiver 40 páginas, eu consigo ler. Tem 126. 126? Então você me traz só a primeira parte, você divide ele em 3, e eu, na minha cabeça, eu preciso me programar. Então esse livro foi um dos poucos que eu li na minha vida inteira, porque caí em todo o vestibular, e era muito legal porque falava no médico que começava a olhar a sociedade, e ele começava a separar os loucos das pessoas normais. Então todas as pessoas que tinham algum hábito diferente do normal, ou seja, que fazia alguma coisa diferente do que a maioria fazia, ele separava e falava, não, esse é louco. Certo. E esse é louco, esse é louco, esse é louco. E depois ele viu, no final, que todo mundo era louco, que o único que não era ele. E aí ele fez a associação, não, na verdade eu sou o único louco e todo mundo tá normal. Se você tá fazendo algo anormal, na verdade talvez você seja certo e todo o restante não. Então eu não vejo uma pessoa que faz algo diferente como uma pessoa ruim. Fez diferente, pra mim tá o certo. Aquela pessoa faz de um jeito diferente. Peraí, deixa eu ver o que ela faz, porque eu tenho interesse de saber o que é. Sim.
Muito obrigado por tu ter vindo, um prazer te conhecer. O Inácio já tinha me falado muito bem de ti e dou toda a razão para ele. Inácio é fã. Eu lhe conheci apenas pelos poucos vídeos que eu vi na internet, pelas reflexões, acho Eu sensacionais. agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Foi muito bom, muito boa a nossa conversa. A gente conversou sobre assuntos profundos, né? E eu acho bem interessante a proposta. Pode 2 ou mais. Isso, 2 ou mais. A gente nunca está sozinho. Não dá para fazer um podcast sozinho, senão parece que aquela pessoa é muito louca, né? Então eu quero agradecer e até o próximo encontro. Até lá. Muito obrigado mais uma vez.